Mark participa de um treinamento com outros policiais e inicia uma discussão com um colega de equipe chamado Kay. No fim do dia, ele se desculpa com o colega. Completamente suados, depois de um longo dia de trabalho, os dois pulam na piscina do centro de treinamento. No outro dia, enquanto assistiam uma palestra, os policiais trocam alguns olhares. Saindo de lá, os dois vão para um lugar mais reservado no meio da natureza. Kay fuma um cigarro, se aproxima de Mark e solta a fumaça dentro da boca dele, dizendo ser só uma brincadeira. Após isso, ele se afasta. Mark tenta entender o que aconteceu. Ao chegar em casa, ele faz amor com Bettina, sua esposa, que diz estar com muita saudade dele. Mark acaricia a barriga dela. Na manhã seguinte, de volta ao treinamento policial, Mark percebe que Kay não apareceu na aula. Ao sair de lá, Kay aparece pedindo um cigarro. Quando Mark está na academia, Kay surge provocando ele novamente. Após isso, Mark vai ao vestiário fazer uma ligação para sua esposa. No fim da tarde, Kay encontra com Mark novamente. Ele segura a cabeça dele com força e lhe dá um beijo. Mark tenta resistir, mas acaba se entregando e expressando um desejo que já sentia há muito tempo. Após o beijo, Mark se afasta sem dizer nada, carregando uma enorme sensação de culpa e arrependimento. Chegando em casa, Bettina questiona por que o marido chegou tão cedo. Ele diz que precisava muito vê-la. No dia seguinte, Mark reencontra Kay e, irritado com seu jeito cínico, ameaça lhe dar uma surra. Após a discussão, Mark toma banho junto aos outros policiais e recebe alguns olhares de Kay. Dias depois, enquanto Mark e Bettina jogavam boliche, uma amiga de Bettina aparece, lhe apresentando um amigo. Mark fica surpreso ao ver que é Kay. Quando Mark vai ao banheiro, Kay vai atrás dele. Ao sair, Mark diz: "Agora você sabe que sou casado." Ao chegar em casa, observa sua esposa grávida dormindo e sente uma enorme culpa pelo que está pensando em fazer. Algum tempo depois, em um dia muito chuvoso, Mark se encontra com Kay e lhe dá um beijo. Naquele momento, o desejo que eles sentiam um pelo outro era tão grande que decidem fazer sexo ali mesmo, no meio da estrada e na chuva. Após isso, Kay diz que foi muito bom e Mark vai embora sem dizer nada. Sem nem tomar banho, Mark encontra com sua esposa na aula de pilates. Bettina fica muito brava pelo marido ter se atrasado. Ele inventa que estava sem bateria no celular e a trouxa acredita. Quando o casal chega em casa, o celular de Mark começa a tocar. Ele se afasta para atender, sabendo que é Kay, e diz que está ocupado no momento. Bettina observa a cena e começa a desconfiar que pode estar sendo uma enorme corna. No dia seguinte, Mark e Kay se encontram em um lugar reservado e fazem amor. Nesse momento, os dois percebem que o que sentem não é mais apenas atração, mas sim um forte sentimento de carinho. Eles se olham e se tocam de forma muito afetuosa. Horas depois, os dois conversam na varanda do apartamento. Kay pergunta: "Você já pensou em deixar tudo para trás e começar de novo?" Mark responde que não. Ao anoitecer, Bettina tenta fazer amor com o marido e percebe que ele está completamente sem disposição. Mark usa a desculpa de que não quer fazer por achar que pode ser prejudicial para o bebê, e a tonta novamente acredita. Após isso, Mark diz que vai fazer um plantão à noite e encontra com Kay em uma balada.
Os dois se beijam escondidos no banheiro. Ao amanhecer, ele retorna para casa e se sente muito mal ao ver sua esposa pintando o quarto do bebê sozinha. Ele pede desculpas, mas Bettina pede que ele se afaste, demonstrando estar muito brava. Ela questiona por que ele está fedendo a álcool e se tem outra mulher. Mark inventa que bebeu após sair do serviço e garante que não tem outra mulher. Na manhã seguinte, Bettina olha o celular do marido sem que ele veja e percebe que há diversas ligações de Kay. Após isso, o casal vai junto realizar um exame. Enquanto aguarda o médico, Bettina questiona o marido sobre a relação dele com Kay. Mark diz que são apenas contatos relacionados ao trabalho. Ao entardecer, Mark e Kay se encontram mais uma vez. Kay pergunta se Mark pretende contar a verdade para sua esposa em algum momento, mas Mark vai embora sem responder. Dias depois, o filho de Mark nasce, deixando-o muito reflexivo sobre o rumo de sua vida. No dia seguinte, ele é parabenizado pelos colegas no trabalho. Ao sair do trabalho, Kay questiona Mark sobre o sumiço dele, afirmando que faz dias que não manda nem sequer uma mensagem. Mark diz: "Eu acabei de ser pai, não posso abandonar minha família nesse momento." Muito irritado, Kay diz: "Pare de se enganar, cara, você é gay." Mark dá um soco na cara dele dizendo: "Eu não sou gay, você foi apenas uma diversão, fique longe de mim." E sai, deixando Kay muito abalado. De volta à sua casa, Mark chora sozinho, se sentindo muito confuso. Bettina percebe que o marido está estranho e tenta entender o motivo. Mark diz que se sente sufocado. Ela diz que irá ajudá-lo a se sentir melhor e lhe dá um abraço. Chegando no trabalho, Mark vê alguns colegas comentando que descobriram que Kay é gay. Quando Kay chega em casa, ele se surpreende ao encontrar Mark o esperando. Mark questiona se ele pretende chantageá-lo contando aos colegas sobre sua sexualidade. Kay responde: "Você acha que tudo é sobre você? E quanto a mim? Eu te amo." Nesse momento, Kay garante que não ficou com mais ninguém depois dele. Mark se emociona com a declaração e os dois se beijam. No dia seguinte, Kay briga com um colega de trabalho após ser chamado de bicha e acaba machucando Mark sem querer. Depois da briga, Kay vai ao hospital ver como Mark está e os dois se beijam, pensando que não havia ninguém conhecido por perto. Mas Mark leva um susto ao ver que sua mãe estava chegando e viu tudo. Após presenciar a cena, a mãe dele pergunta quando aquilo começou, afirmando que não o criou para ser assim. Mark sai do carro e deixa sua mãe falando sozinha. Dias depois, Mark comemora com sua família e alguns colegas de trabalho o aniversário de seu filho. A mãe de Mark se surpreende ao ver Kay chegando na festa. Bettina o recebe de forma gentil, mas Mark fica muito desconfortável ao vê-lo. Horas depois, Kay revela aos pais de Mark que ama o filho deles. Ao ver a cena, Mark o expulsa de sua casa na mesma hora. Após o fim da festa, Bettina questiona o marido se há algo que ela deveria saber, mas Mark garante que não. No dia seguinte, Mark vê Bettina com diversas malas, dizendo que vai morar na casa de sua amiga Cláudia. Mark questiona por que ela decidiu se separar, e Bettina revela que conversou com o chefe dele e descobriu que todas as vezes que ele dizia que ia trabalhar à noite era mentira. Ele tenta impedi-la de sair, mas não consegue. Horas depois, Mark vai até a casa de Cláudia para falar com Bettina. Ele confessa que teve um caso com Kay,
mas afirma que a ama, garantindo que não é gay. Bettina fecha a porta na cara dele e ele vai embora. Algum tempo depois, a chifruda conformada volta para casa e dá um abraço em Mark enquanto ele tomava banho. Os dois choram juntos. Após reatar o relacionamento com sua esposa, Mark tenta reatar o relacionamento com o amante também, indo até a casa dele, mas se surpreende ao chegar lá e ver que Kay já não mora mais ali. No dia seguinte, Mark ouve um colega de trabalho lembrando de Kay e chamando-o de bicha. Mark pede para ele calar a boca e defende Kay pela primeira vez. O homem pergunta se ele é gay também, tentando entender o motivo de estar defendendo. Mark lhe dá um beijo na boca e leva um socão na cara. Após a surra, Mark recebe a ajuda de um outro colega. No fim do expediente, ele vai para uma balada e fica com um cara qualquer no banheiro. Ao chegar em casa pela manhã, Mark diz à sua esposa que não pode continuar vivendo assim. Bettina concorda. O filme encerra com Mark de volta ao trabalho sem saber para onde Kay foi e percebendo que destruiu todas as chances que teve para ser feliz. Esse foi o resumo completo do filme alemão Free Fall. Para conferir outros resumos de filmes gays, clica nessa playlist que está aparecendo na tela.